Hoje, 11 de setembro de 2021, completam 20 anos do atentado terrorista que deixou 3.000 mortos em 2001. 2 aviões comerciais sequestrados foram arremessados contra 2 edifícios do complexo World Trade Center, em Nova York. No mesmo dia, um 3º avião comercial sequestrado foi arremessado contra o edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um 4º avião comercial sob controle de terroristas caiu na Pensilvânia, oficialmente derrubado pelos ocupantes do voo, que enfrentaram os sequestradores antes de chegar no seu suposto destino, a Casa Branca. Esse atentado foi televisionado mundialmente, ao vivo. Enquanto as torres caíam, o desespero e a incredulidade levavam o mundo ao chão. Durante esses 20 anos, muita história foi contada. E o que parece passado ainda reflete na atualidade. Eu me lembro claramente, né? Não tem como, é alguma coisa que marcou muito a gente, é um período que marcou muito a gente. Nossa, eu lembro que eu estava na faculdade, né? Então a gente estava em aula e aí eu lembro que o professor estava meio que entregando as provas e a entrega de provas já a sala tá mais contraída, assim, tá mais divulgando e tal. Dando aula, de repente os meninos, assim, no segundo intervalo, você viu que desespero, professor, você viu o que aconteceu? Claro, o prefeito morreu. Como assim o prefeito morreu? O prefeito de Campinas foi assassinado. Não, professor, você tá louco? Foi o World Trade Center. Falei, porra, eu achando que os alunos estamos todos politizados ali, né? E aí a gente foi na sala dos professores, né? Tinha uma televisãozinha ali. Eu estava com meu pai e tínhamos uma televisãozinha dessas de 14 polegadas e aí veio aquela música fantástica da Globo, né? O tan tan tan. E quando eu passo na frente da TV e eu vejo a torre incendiando, eu parei assim e falei assim, putz, um avião errou e acertou a torre. E apareceram as torres gêmeas pegando fogo, né? Eu lembro que a notícia foi, um avião se chocou, então não se sabia exatamente o que tinha acontecido, porque todo mundo tremendo o celular, lá olhando aquela coisa, e a gente via a mensagem lá, ataque aos Estados Unidos, né? Grupo terrorista invade os Estados Unidos. Aí aquela coisa de um olhando pra cara do outro, assim, e tudo com o celular aberto, assim, também. Veio essa possibilidade de ser um ataque terrorista. E o que veio na minha cabeça imediatamente foram as minhas aulas de geografia com o Carlos Selegato. E vimos ali o noticiário, né? A coisa acontecendo meio que ao vivo, recuperando a imagem e tal. Então, eu lembro bem. Quando o jornal foi noticiando de que não tinha sido um acidente, que tinha sido intencional e toda aquela situação ali estarrecida, né? Vendo a coisa ao vivo, a gente, né? Eu não acreditei no que estava acontecendo, foi bastante assustador. Lembro das pessoas entrarem em desespero, de irmãos meus entrarem em desespero naquele momento, dada a crise que isso poderia causar, né? Consequências mundiais. E aí eu lembro que a galera lá tava toda espantada, toda assim, surpresa com o ataque, né? Com aquilo que até então a gente foi criado no nosso imaginário, que era impossível acontecer alguém entrar lá dentro e atacar os Estados Unidos, né? Então foi uma questão de surpresa, né? De espanto mesmo naquele momento da história. Então, o domínio norte-americano pelo mundo é um domínio que a gente sabe imperialista, perverso, trabalha com a promoção de ditaduras e a queda de ditaduras ao mesmo tempo ao seu bel prazer. Então, isso gera uma série de reações. Para a gente entender isso, a gente tem que retomar o contexto da bipolaridade mundial que a gente está vivendo. E existe então uma disputa por território, né, tanto pela potência socialista quanto capitalista. Elas não se enfrentam, mas existem guerras periféricas. O Talibã foi um movimento
muito articulado aos Estados Unidos no passado para derrubar a União Soviética que estava no Afeganistão. Então, na verdade, ele é fruto de uma resistência organizada pelos Estados Unidos, né, articulada pelos Estados Unidos, para derrubar os soviéticos que tinham invadido aquela área. Você tem ali a expulsão das tropas russas do território afegão e o Afeganistão começa a viver uma guerra civil intensa que vai durar vários anos e um grupo de 40 estudantes, né, o Talibã significa estudante, e eles se organizam justamente baseado também nessas ideologias fundamentalistas, numa interpretação mais ortodoxa, né, da Sharia, para organizar o país que estava em uma situação de bastante destruição, de bastante caos, não tem um governo, né? E aí esse grupo de estudantes acaba se organizando com o intuito de, através da força militar, né, e religiosa, estabelecer a ordem no Afeganistão após a situação de guerra, e eles acabam conseguindo depois tomar o poder, né? Por alguns países da região, o Talibã é visto como um partido político, mas ele é visto também como um grupo terrorista e criminoso. Por baixo dos panos, eles foram movimentando as resistências internas, como se dissesse, olha, não tenho nada com isso, né? Esse grupo é um grupo louco, fundamentalista, não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? E eles estão tomando poder, não sei de onde vem essas armas, não sei de onde vem esse dinheiro, mas eles estão chegando aí, não tenho nada com isso. Então, realmente, criaram esse monstro, né? Na minha linha de influência, de pesquisa, de estudo, né, leva muito a acreditar um pouquinho da formação do Estado de Israel pós Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira atitude da ONU, né, do grupo das Nações Unidas pós Segunda Guerra, foi resolver o problema dos judeus. Então, o Holocausto foi o que mais chamou a atenção na Segunda Guerra, em time, lá no foco. E aí, em 46, nessa formação da ONU, como primeiro grande evento, eles queriam dar resposta ao mundo para o povo judeu. E dar essa resposta era criar o Estado de Israel, né? Fazer a demarcação da terra do Estado de Israel. E a ONU faz isso unilateralmente. Ela determina, aqui é o Estado de Israel. Lógico, ela utiliza fatos históricos, contextos religiosos, que a gente vai entrar mais à frente. E aí, quando eles abrem o espaço do Estado de Israel, esse espaço estava ocupado por islâmicos. E a ONU expulsa esse grupo de lá. E aí, esse grupo expulso, né, esse grupo que estava lá, humanamente, vamos colocar o lado humano nessa história, se transformam em 4 ou 5 grupos terroristas que querem voltar para casa, né? Então daí esse grupo que ficou lá mais de 1.500 anos no Estado de Israel, em 46 ele é expulso desse lugar, esses grupos, eles se espalham pelo Oriente e querem uma pátria até hoje. E aí essa tentativa de buscar a nossa nova pátria, que eles vão praticar o terrorismo até nos dias de hoje. E a gente estava com uma crise naquele período, com ondas de violência entre Israel e Palestina, porque o partido rival da Palestina tinha vencido as eleições em Israel e o Ariel Sharon tinha tomado posse, né? Então a onda de violência estava muito elevada e na cara, quando falaram em atentado terrorista, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Yasser Arafat. E eu disse ao meu pai, isso é coisa do Yasser Arafat, eu nunca mais me esqueço, né? Que era o líder da causa palestina. E a própria televisão noticia essa possibilidade. Não se tinha ideia da dimensão da Al-Qaeda e do que a Al-Qaeda planejava naquele momento. Então a Al-Qaeda ela foi um braço do movimento do Talibã. Esse movimento Talibã, aliás, Talibã, se não me engano, quer dizer estudante.
acho que é isso, estudante. E um dos apoiadores do Talibã, ele não era especificamente do grupo dos talibãs, mas era um dos apoiadores, foi a família Bin Laden. E especificamente o Osama Bin Laden surge daí desse cenário e monta a Al-Qaeda. Monta a Al-Qaeda no sentido também de derrubar o poderio, né, norte-americano no mundo e fomentar essa resposta a esse imperialismo. Eu acho que é uma mensagem para o Ocidente, né? Os Estados Unidos, como os grandes condutores da OTAN e dos valores ocidentais, de certa maneira, foram o alvo. A supremacia americana é algo que eles gostam de mostrar, né? Eles gostam de valorizar isso. Tanto é que quando a gente que consome muito Hollywood aqui no Brasil sabe que eles têm orgulho de mostrar essa questão de eu estou no poder, eu sei de tudo, eu tenho controle sobre tudo. E ferir esse orgulho foi um dos objetivos do grupo. Olha, sem dúvida nenhuma o ataque mostrou, né? Escancarou essa vulnerabilidade, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer com uma potência capitalista como os Estados Unidos. Mas eu acho que vai além dos Estados Unidos, né? Eles querem, ou eles queriam mostrar que o Ocidente ele não consegue muito claramente, muito tranquilamente dominar o mundo inteiro e impor os seus valores sem reação. Desde o começo eles queriam o centro econômico, onde que ia dar a crise, onde que ia dar o abalo do sistema mundial. Eu imagino que seja a mensagem de força, a mensagem militar, né? A mensagem moral e religiosa estamos atacando o demônio, né? Esse demônio ele deve ser atacado, ele deve ser combatido, ele deve ser extirpado, porque ele está destruindo os nossos valores morais, os valores do Corão. Então aí eu acho que entra essa questão religiosa que dá um estofo, né? Dá uma espécie de pretexto para que esse ataque acontecesse. Por mais que a gente aqui no Ocidente tenha esse papel iluminista de separar saber, ciência da religião, o mundo do Oriente não tem essa percepção, essa filosofia de vida. O homem do Ocidente, desde o século XVIII, com o iluminismo, separa religião, política e saber. No Oriente, isso é conecto, isso é junto, isso persiste ainda. Então, essa questão dos valores religiosos persistem desde a sua origem, desde a formação do livro sagrado. Todos esses grupos fundamentalistas, eles têm uma base ideológica, né, religiosa, mas de uma interpretação própria, que acaba justificando então essa atuação. Para eles faz muito sentido, no sentido de que aquilo é uma intervenção divina, uma ordem divina para que as pessoas busquem o que o Maomé chamou de jihad, né? O jihad do Maomé é o esforço santo, e que aqui no Ocidente é mal interpretado, traduzido por guerra santa, né? Não existe essa tradução de guerra santa, o lado ocidental, né? O Oriente entende como esforço santo. E infelizmente esses grupos acabaram motivando a islamofobia, né? E a xenofobia com os muçulmanos, porque na verdade o islamismo ele não defende esse tipo de atuação, né? É uma religião que prega a paz e, na verdade, essa interpretação dada por esses grupos fundamentalistas que alimentam esse ódio, né, ao Ocidente, acabam desvirtuando o que é a religião islâmica em si. Ele não fala em nenhum momento mate alguém, né? É uma má interpretação desse esforço.
E é aí que o mundo da filosofia chama de extremistas. A consequência vai ser o que a gente chama de guerra ao terror, né? Iniciada pelo presidente George W. Bush, em que essa guerra ao terror ela vai compreender uma série de atuações militares norte-americanas para combater ações terroristas em vários lugares do mundo. E aí toda a represália em relação ao Afeganistão, ela se deu nesse contexto de um grupo, né, que é o Talibã, tá ali dando guarida ao líder da Al-Qaeda que tinha assumido o ataque às Torres Gêmeas. Então, guerra contra o terror é alguma coisa genérica, né, que serve de pretexto para você atuar em alguns pontos do globo. Né? Não em todos, porque nem todos interessam. Né? Você vai tirar lá o cara da Líbia naquele momento, né, por exemplo, ou o Bashar al-Assad, porque ele não interessa, né, nesse momento, tirar esses caras. Interessa tirar o Talibã para controlar aquela economia. Os Estados Unidos entraram, depuseram o Talibã, né? Acabou o regime e começaram a fortalecer a força do governo, né? O governo do Afeganistão. Os Estados Unidos permaneceram lá por 20 anos e na tentativa talvez de promover o state building, né? A construção de um estado que na verdade não se concretizou. O resultado é trágico, o resultado é trágico, mas assim, o que aconteceu lá aconteceu em diversos outros lugares do globo também, em que os americanos atuam, e não só os americanos, né? Antes, lá durante o período imperialista europeu mais forte, século XIX, a mesma coisa, você vai lá, derruba um poder que não interessa e se rearticula com um poder que seja interessante e fiel ao seu imperialismo. Então, esses 20 anos, os americanos, de uma certa forma, protegeram esse lugar e formaram grupos da região, grupos islâmicos, que atendessem esses dois interesses, o lado islâmico e o lado comercial americano. De certa maneira é isso que aconteceu no Afeganistão, né? A troca de um regime forte, que era o Talibã, protecionista, de certa maneira inflexível naquele momento, era um Talibã muito mais inflexível do que esse que está aí, né, no poder agora, por um governo pró-Estados Unidos, mas que era corrupto, né, que não tinha apoio popular, foi se mantendo durante esse tempo todo com o apoio dos Estados Unidos, mas desviando dinheiro, superfaturando. Então esse governo não se sustenta. Mas toda a política norte-americana de ocupação e todo o gasto financeiro que os Estados Unidos tiveram ao longo desses 20 anos, pouco se chegou na mídia de uma maneira geral. Agora que está explodindo novamente aí nos noticiários. Eles saem de lá, está tirando o exército lá como sentido de derrota. Eles não entregam o Afeganistão ao povo afeganistão como eles entregaram para os alemães e entregaram para os japoneses. Também não se construiu uma ideia de nação, porque o Afeganistão, até pelas suas características geográficas, né, uma região muito montanhosa, você tem grupos tribais, étnicos, religiosos muito isolados ali, uma dificuldade de comunicação e até de construção dessa identidade nacional. Então, no final das contas, eu acredito aí um chute, né, porque é meio futurologia, né, mas eu acredito que o Talibã ele não vai ceder muito nas questões morais ou comportamentais, como já não está cedendo, mas deve ceder o seu espaço econômico. Né? Então, acho que aí vai ser a troca. Não conseguiram concretizar aquilo que eles imaginavam, né? Até carregando aquela ideia de que eles são os responsáveis, né? Ou com a missão de implantar governos democráticos e liberais, lá do Destino Manifesto, que vem da história da colonização dos Estados Unidos. Então eles se acham nessa missão, né,
de implantar governos democráticos e que defendam aí os princípios de liberdade, mas não foi possível isso durante esses 20 anos aí. Eu acho que tem muita possibilidade de cair essa ideia, o Afeganistão atual, fazer uma relação com a invasão soviética em 78, então o peso da Guerra Fria e fazer essa relação presente e passado, né? Então o Afeganistão durante a Guerra Fria, né? E o Afeganistão hoje. Para a história, né, o 11 de setembro de 2001 ele marca um paradigma, a quebra de um paradigma na comunicação. O ataque foi realizado às 10h30 da manhã. 11 horas, 7 bilhões de pessoas sabiam o que tinha acontecido. Lógico, guarda as proporções do exagero, mas o mundo sabia. Na hora do almoço, qualquer televisão, celulares, estavam todos já sabendo do ocorrido, né? O globo, né? A informação globalizada a gente sentiu nesse dia. O contexto afegão em si pode ser que não caia de uma maneira incisiva assim, é a questão do Talibã, mas essa questão dessa guerra santa proclamada pelos grupos terroristas, né, reconhecidos como terroristas, certamente vai cair no vestibular. Uma outra coisa que eu acho interessante também, pensando em Unicamp, também Enem e tal, é a ideia das imagens, né? Então as imagens são muito importantes, imagem no sentido de memória, né? Então como é formado a ideia, né, dos eventos. Então os Estados Unidos olham para o Oriente de que maneira, né? Quem é o terror, né? E aí os dois lados. Então, para os Estados Unidos, o diabo são eles, né? Para eles, os Estados Unidos são o diabo, né? Então essa ideia de visões diferentes. Essas notícias de impacto mundial e que também envolve toda essa questão, porque o Talibã e toda essa situação acaba envolvendo as questões humanitárias, né, de desrespeito aos direitos humanos. Então, geralmente temáticas desse sentido são abordadas sim em vestibular. See the city from behind you there? Not anymore. Okay. Looks like the World Trade Center is on fire. Yes, it's a Boeing 757 we think just flew into the building. You're not kidding, right? No, I'm not kidding. Oh, shit. Yes, sir. Cactus 193, climb and maintain flight level 280.